Olá, seja bem-vindo de volta ao podcast Bíblia Livre e eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado seus comentários, que têm curtido, lá no TikTok também, Bíblia Livre, você pode acompanhar e tem sido muito bacana poder ver a repercussão das coisas que têm sido falado aqui. E hoje nós vamos falar sobre escatologia, vamos entrar um pouco, na palavra lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, e o meu convidado de hoje, mais uma vez, é meu amigo Lucas Noboro, mas eu quero te pedir para que você que está assistindo aí, deixa seu like já, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser algo abençoador para sua vida. Chama lá o teu amigo, envia esse vídeo para quem você quiser, faça a semente do reino se espalhar, tá bom? Lucas, mais uma vez, muito obrigado por você ter comparecido, obrigado. Cara, aí. É um prazer estar aqui. Cara, se for falar de Bíblia, é só me chamar. Então, aonde falar. Bíblia livre, aqui você pode falar o que quiser da Bíblia porque é livre. Ótimo, isso é bom, né? Porque alguns lugares religiosos a gente não pode falar tudo que a gente pensa ou acredita, né? E quando você me convidou e eu vi o nome Bíblia Livre, falei, cara, como que eu queria que quando eu comecei tivesse canais assim, não só no YouTube, mas mesmo que seja presencial, algo com essa filosofia, algo com essa cultura, que seja livre, né? Onde você possa convidar alguém que seja contrário a você, que você consiga ouvir. Que assim, tem essa panelinha, não, só vou trazer quem pensa como a gente. Sim. Não, vamos trazer alguém, porque respeitosamente, não tem problema todo mundo expor, não é? Porque acho que o crescimento, a maturidade vem no momento em que todo mundo expõe a sua ideia, a gente vai analisando biblicamente, e se tá na palavra, acabou, vamos avançar. Exatamente, existem as linhas de raciocínios, e de teologia, mas aqui, na verdade, é para você dizer aquilo, a tua visão que Deus te entregou, baseado na Bíblia. Por isso que o tema é Bíblia Livre. O canal chama Bíblia Livre porque a Bíblia tem que ser exposta de maneira livre que todos possam entender. Mas esqueci de cumprimentar eles. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja qual for o momento que você está assistindo isso. Tomara que o que vai ser gerado aqui possa te impactar, possa gerar valor para ti, possa te abençoar, possa de alguma forma agregar valor para você. Deus abençoe pela sua audiência. Ele já falou, mas eu vou repetir como convidado. Toca aí no botãozinho, seja um patrocinador, ok? Fala pro algoritmo que isso aqui é muito abençoado, fala com o pessoal, pega em compartilhar, manda pro pessoal, ok? Porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Não adianta o Gilson, o conteúdo ser abençoado se não há uma repercussão, se não há um engajamento. Porque a linguagem do algoritmo é essa. Como que ele vai entender que o conteúdo é relevante? Que as pessoas estão curtindo, comentando, mencionando, compartilhando, né? Então, quando você faz isso, olha que louco isso. Quando as pessoas estão compartilhando, na verdade, elas estão sendo um missionário digital. Sim. Porque já que ela não pode estar aqui no podcast, ou não consegue um evangelista digital. Ele está sendo um evangelista, porque quando ele curte, a curtida dele faz com que o algoritmo alcance mais pessoas. Projete então, mais, querendo ou não, é um jeito de você evangelizar direto da sua casa. Então, não vai Senta o dedo aí. Senta o dedo aí. É verdade. Que bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre escatologia, né? Eu confesso que é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, não domino escatologia. Realmente, ainda é, para mim, um livro que eu preciso me aprofundar mais, tá? Ok. Mas eu não posso fugir disso. E a pergunta principal, a primeira pergunta, eu gostaria de saber de você, né? Se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Acertei, hein? Acertou, muito bom. A gente ensaiou muito, deu certo. Então, ô Gilson, muita gente me pergunta isso. Na verdade, eu comecei a receber essa pergunta desde quando eu começo a ensinar sobre Bíblia. Na verdade, só de você se posicionar no Instagram, esse é uma das perguntas clássicas. Já é uma das coisas que as pessoas clássica. A primeira é aquela que a gente falou outro dia. A salvação se perde ou não se perde? Sim, a segunda é essa, Jesus vem antes ou depois? E você percebeu que naquele dia a minha resposta não foi um nem outro? Nem perde nem não perde? Depende, né? Depende. De que você está falando? De qual salvação que você está falando? E essa resposta também é a mesma. Também é da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Quando se levantou os mestres nas antiguidades para trazer o conhecimento, como Armínio, Calvino, Spurgeon, os outros pregadores, o que eles trouxeram? Uma visão. Errada? Não. Apenas incompleta. Por que incompleta? Porque é algo ruim? Não, porque Deus deu para ele algo. E deu para outro algo que vai encaixar com o dele. Então seria muito ruim da minha parte eu ser ignorante e falar assim, não, Jesus vem antes. Sendo que tem textos clássicos que falam que vem depois. E também eu seria negligente e ignorante falando, não, ele vem depois. Depois do milênio. Não, depois da tribulação. Da tribulação. Sendo que tem texto que fala que ele vem antes.
Então a minha resposta, e agora a gente vai entrar nesse assunto, a minha resposta é, ele vem nos dois momentos. Ele vem antes e ele vem também depois. Sabe por quê? Posso entrar no conteúdo? Vambora. Vou entrar no conteúdo. Vamos lá. Na cultura, pelo menos na cultura judaica, toda plantação passa por no mínimo 2 colheitas. Tá. Toda plantação, seja qual for o fruto, você colhe no mínimo 2 vezes. A colheita das primícias e a colheita geral. Aí alguém vai se perguntar assim, mas Lucas, o que tem a ver colheita, plantação com Jesus voltar Com antes Jesus, ou depois? com Apocalipse. Tem um texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. O texto diz, vós sois lavoura de Deus. Nós somos uma lavoura. Então, se nós somos uma lavoura, pega essa primeira informação. Se nós somos lavoura e toda lavoura, plantação, passa por 2 colheitas, nós iremos ser colhidos 2 vezes. 2 vezes. Primeiro ele vem e busca a primeira remessa, depois ele vem e leva a segunda. Vamos ler para eles não achar que eu estou inventando coisa? E apesar de eu ter dado o versículo, 1 Coríntios 3, verso de número 9. 9. Posso ler? Por favor. Bom, na minha versão, a corrigida fiel, está escrito porque... É a mesma que a minha. É a mesma? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Lavoura. Então nós somos uma plantação. Ok. Então toda plantação, quem estiver anotando, é importante que anote, passa por no mínimo 2 colheitas. Certo. Então, quais são as 2 colheitas? A primeira colheita é conhecida como a colheita das primícias, que está lá em Levítico, capítulo de número 23, está em Êxodo 23 também. São aqueles primeiros frutos. Já gosta de manga? Gosto muito. Eu também gosto de manga. Só que eu gosto daquela não muito verde, aquela mais molinha, Sim. vermelhinha. Você percebeu que todo pé de manga, aquela mangueira, lá no topo, geralmente nos lugares difíceis de se pegar, tem aquelas mais avermelhadas que amadurece na frente das outras. Certo. Enquanto as outras estão mais verdinhas, tem 1, 2 ou 3 que já amadureceu primeiro. Na época, quando as pessoas plantavam trigo, cevada não se planta, se nasce sozinho. Uva, qualquer plantação, sempre tem os frutos que amadurecem primeiro. Vou abrir um parênteses aqui. Tá. Lembra do que a gente falou aquele dia sobre maturidade? Lembro. Exatamente. Tem um tempo de maturidade. Então, existe frutos que amadurecem primeiro. Pegou? Então, nós somos uma colheita, somos uma plantação. E dentro dessa plantação, há quem amadurece primeiro. Na época, quando amadurecia primeiro, o que as pessoas faziam? Iam até a colheita, colhia as primícias e levavam para o tabernáculo, para o sacerdote. Pegou? Entendi. Depois que eles entregavam para o sacerdote, eles esperavam amadurecer o restante da colheita, eles voltavam e colhiam. Ok. Pegou? Entendi. Então, o que acontece? Agora vamos trazer para a escatologia. Tá. Jesus, ele vem antes para buscar as primícias. Aqueles que amadurecem primeiro. Aqueles que passaram pela tribulação. Não tribulação, a grande tribulação, mas nas tribulações. Lembra que nós lemos Atos 14, 22, por meio de muitas tribulações. Então elas amadureceram por causa das tribulações. Aquele processo para poder fazer parte do reino. Boa, para fazer parte do reino. Então eles passaram pelas suas tribulações, amadureceram. Por que você acha que chama a grande tribulação? Por quê? Porque eles os que vão passar, não amadureceram com as tribulações da vida. Sempre ficou fugindo. Então Deus vai submeter eles a uma grande tribulação para estar maduro até o final. Essa vai ser mais dolorosa. Com certeza. Então, não brigue, não reclame das suas tribulações. Porque, na verdade, Gilson, as tribulações que nós vivemos é um presente de Deus para a gente amadurecer. Certo. Se amadurecermos a tempo, somos levados na primeira remessa, que é as primícias. E eu vou mostrar daqui a pouco na Bíblia. Tá. Depois, se eu não amadurecer a tempo, eu fico para a grande tribulação. Aí eu vou passar pela grande tribulação para amadurecer. Aí no final da grande tribulação, Jesus vem e leva o restante que amadureceu Aqueles depois. que amadureceram depois, exatamente. E esses que não amadurecerem na grande tribulação? Pra onde? Não tem como não amadurecerem. Não tem como. Não tem como. Eles vão amadurecer. Não são esses que vão ser jogados no lago do enxofre? Como que eles vão ser jogados no lago se são salvos? Esses são salvos. São salvos. Agora,
A gente tá falando de gente salva, calma. A gente tá falando de gente salva. O ímpio não entra nessa cotagem. Tá. O ímpio vai passar porque é ímpio A mesmo. gente tá falando dessa lavoura aqui, porque nós somos cooperadores de Deus. Isso. Para ser lavoura, primeiro precisa ser salvo. Tem que Tá. ter aceitado Jesus. Então aqui a gente não tá incluindo o Não tá ímpio. incluindo Só as tá pessoas. falando de quem ficou. Cristãos, crentes, filhos que ficaram. Pra Nessa amadurecer. peneira aqui, é uma peneira, né? Pode-se dizer. Nessa peneira aqui você acredita que não vai ficar ninguém. Todos se salvarão. Não entendi a pergunta. Nessa questão aqui de ser os cooperadores de Deus, de sermos a lavoura, não há um perigo, não há uma... Não há quem vai pro inferno. Não há quem vai ficar. Essa Ficar lavoura... vai. Ficar na tribulação vai. Não, então, mas durante essa grande tribulação, Ok. quando Jesus voltar, ele vai levar todos dessa grande tribulação? No final, sim. Ah, Pergunta pra mim por quê. por quê? Porque após ele levar, ele derrama 7 taças da ira. Que é o que vai acontecer? Não pode derramar taça da ira aonde tem gente salva. Porque em Romanos 5 diz, e ele nos salvou da sua ira. Então o Entendi. crente não pode passar pela ira. Então o crente, ele é levado. Ok? Certo. Eu vou falar uma parada aqui. Tá. Eu não sei se vai chegar a entrar no assunto, mas é bem polêmico que eu vou falar, tá? Pode falar. O cara é levado no final da tribulação. Isso Tá. não significa que ele amadureceu. Mas... Porque se ele não amadureceu, até o final da tribulação, ele vai ser levado. Só que ele não vai reinar. Ah, tem a diferença daqueles que vão governar e daqueles que estão sendo salvos e estão sendo Exatamente. levados. Porque Os que governam os são que outros. amadurecem na tribulação, alguns vão ter coragem de se entregar à morte. Caramba. Esse já vai reinar, esse acabou. Ah, eu entendi, fiquei, deu ruim pra mim, o anticristo tá perseguindo, onde ele tá? Tá lá, então vou lá morrer por Jesus. Pum, me entreguei. Pum, vou me ajuntar aos que foram. Agora, vai ter aqueles que vão sobreviver e não necessariamente vai amadurecer. Mas aí Jesus tira pra derramar a taça, Caramba. ok? Só que esse cara vai ser julgado no tribunal de Cristo. E aí, você passou pela tribulação, mas você amadureceu? Cadê suas obras? Aí entra numa parte polêmica. Tá. Não amadureceu, mas foi levado? Você vai pagar no milênio. Aí é onde vai ter o ranger de dentes? Aí começa o ranger de dentes, que não é o inferno, o Lago de Fogo. Porque o Lago de Fogo vai ser inaugurado depois do milênio, depois do julgamento final. Quando Jesus volta depois da tribulação, começa 1000 anos de governo dele na Terra. De Jesus. Ele vai estabelecer o milênio, o reino milenar aqui na Terra. Depois de 1000 anos, aí Satanás vai ser solto, tarará, vai enganar algumas nações. Depois vai ter o julgamento final. Aí é o Lago de Fogo, aí é a condenação eterna, ok? Mas no milênio vai ter ranger de dentes. No milênio vai ter gente sendo disciplinada. Por quê? Porque não amadureceu durante a vida e também não amadureceu na tribulação. E qual seria o resultado desse, por exemplo? É claro que a gente está falando de algo escatológico, né? Ok. Algo que vai acontecer. Mas qual seria o resultado dessas pessoas que mesmo passando por esse milênio, passando por esse governo de Jesus aqui na Terra e decidem, por algum motivo, sei lá, porque pode acontecer. Eu por muito tempo eu me questionei isso. Falei assim, nossa, mas Jesus, hoje eu te sirvo por fé. Lá eu não vou servir Jesus por fé. Eu vou ver ele. Ele vai estar reinando aqui, governando. Como que vai ter gente que vai querer ficar do lado do diabo quando ele for solto? Exato. Porque É simples. Hoje, dentro da igreja, não há quem leva, por exemplo, o dízimo obrigado. Sim. Ah, tem que devolver essa parada aqui. Nossa, esse negócio aqui. A Bíblia diz que durante o milênio, as pessoas vão levar os seus presentes, os seus dízimos a Jerusalém. E se eles não levarem, não virá chuva sobre ele. E a Bíblia vai mais além, Zacarias dizendo que vai haver a praga sobre eles. Então, literalmente é um governo, é uma monarquia. Você vai ter que se submeter ao reino de Cristo. E será que você vai conseguir gerar um coração generoso durante esse momento para reconhecer o reino de Cristo? Ou você não vai querer ver a hora de alguém fazer uma rebelião? Então, porque se a gente imagine hoje, já é difícil para algumas pessoas Fazer por amor. fazer por amor e acreditar e ter fé, né? E ter esse pensamento de reino para querer governar com Cristo. No milênio talvez seja bem mais difícil. Provavelmente, porque hoje você não dizima, você continua com o seu emprego. Lá, se eu não dizimar, não vai vir chuva sobre você. E a consequência é mais pesada. Bem pesada. Não é? Então a pessoa vai ficar com aquela assim, nossa, mas 1000 anos, nossa, não sei o quê, tarará, tarará. A hora que Satanás for solto do abismo e ele vir com grande fúria para enganar as nações, vai ter gente que falar, é esse daí que a gente queria. Bora usar bora invadir a Nova Jerusalém, bora tacar terror.
É nesse momento que tem o anticristo? O anticristo vem antes. Vem O anticristo vem quando Jesus leva. Jesus levou as primícias. Começa a grande tribulação. Aí Na vem o grande anticristo. tribulação que vem o Na grande anticristo. tribulação vem o anticristo. A gente tá perto ou tá longe disso, na tua opinião? Lembra que naquele dia a gente falou de Mateus 24:14 Falamos. sobre o fim está condicionado ao evangelho do reino ser pregado? Sim. Que fim é esse? Não é o fim de tudo. É o fim da era da igreja. Para o anticristo vir, tem que ser o fim da era da igreja. Não que a igreja vai acabar, mas bem no fim onde Jesus leva e o anticristo começa. Então, assim, levando em consideração a pregação do evangelho do reino, talvez a minha resposta seja a mesma daquele dia. Pode ser que esteja fim, mas eu acredito que estamos vivendo num momento muito propenso para um salvador. Guerra, Os sinais, fome, né? tá tendo muita coisa. Porque assim, a Bíblia diz em Daniel que ele vai vir resolvendo muita coisa. Né? Não só em Daniel, em outros textos, ele vai resolver o problema da fome, da religião, né? da política, a unificação da moeda, enfim. Então, assim, tá um momento muito propenso. Já se fala de governo mundial, já se fala de uma única moeda, já se fala de. Então, assim, é um momento muito propenso. Entende? Mas pode ser que por causa do evangelho do reino, pode ser que demore mais um pouco. Mas eu acredito, falar de algo meu, tá? Não é bíblico não, tá, gente? Algo meu. Eu acredito que não passa das gerações dos nossos filhos. Pelo Você menos dos acredita meus que a filhos. próxima geração Já era. já vai viver... Já vai ser arrebatado. Não sei se eu vou estar muito velhinho para viver ou se eu já vou ter partido, mas eu acredito que dos meus filhos não passa. Não sei se os meus filhos vão estar idosos, mas... Posso dar um dado aqui? Claro. Gente, dado, tá? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar que muitas coisas aconteceram em milênios. Primeiro milênio, segundo milênio, terceiro, tá. Se você olhar o... Você tem internet aí? Tem. Veja no calendário judaico que ano que nós estamos. 5.800 e alguma coisa. 72? Acho que é 5.782. Falta quantos anos para 6.000 anos? Deixa eu ver aqui, ó. Verifica aí. A gente tá no... Ah, não. Aqui é só o mês, né? Aqui não fala sobre o ano, só tem um mês. Você sabe a data certinho. Acho que é 5.782. Então, tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui a calculadora, ó, e colocar 6.000 Aqui, menos... Quantos anos? 5.000, o que você falou? Aqui, ó. 5.783, tá aqui, 83. ó. Mês de Iar. Deus trabalha com milênios e ciclos. O último milênio é o milênio de Cristo, onde Jesus vai estabelecer o governo dele na Terra. O último milênio é o milênio de Cristo. Porque desde Adão até hoje nós temos 5.783. O último milênio é o de Cristo na Terra. Tá. Ok? Então o milênio, tecnicamente é para começar quando acaba 6.000. Quando dá 6.000, começa o último milênio. Ok? Passa a ser mais um ciclo de 1000 anos. Exatamente. E se fosse calcular por isso, faltaria aproximadamente 217 anos para completar 6.000 anos da raça humana na Terra e o último milênio de Cristo. Tô falando que é isso? Só tô dando um dado. É um número, é um dado, é um estudo, né, que cabe cada um também ter um entendimento, né? Sim. A gente está falando de escatologia, a escatologia é algo que está previsto aqui, né? O Apocalipse está previsto na palavra, mas, contudo, todavia, suas ressalvas... Sim. Tudo, né, vai se basear nos sinais. Sim, total. E temos visto sinais pra caramba. Você já citou alguns. Que, ó, você percebeu que anos atrás, voltando de novo, parece que persiste e persegue, mas isso é o espírito movendo esse podcast. Percebe que anos atrás a gente nem se ouvia falar de evangelho de reino? Não. É recente. Quer dizer. Parece que acendeu algo de começar a pregar o evangelho do reino. E é aí... que quando todas as nações tiverem ouvido falar, que a gente já vem o fim da era. Então eu acredito que esse avivamento de pregar o evangelho do reino, eu acho que é um dos grandes sinais do fim. Porque assim, pandemia, guerra, fome... Sim. Pai matando filho, filho matando pai. Isso acontece desde sempre. E quando Jesus foi assunto no céu, depois de anos, 70 anos, sei lá, alguns anos, já teve a primeira guerra. E depois passou anos e não aconteceu. E Jesus não voltou. E a Bíblia vai dizer, tudo isso são sinais do princípio das dores. dores. Não é do fim. Porque o único sinal do fim é a pregação do evangelho do reino.
Este é o único sinal. É o que eu acredito, e pelo menos é o que dá pra... Tá escrito, né? Não tem como fugir, tá escrito. Então assim, essa ânsia... E eu vou falar uma coisa pra você, tá? Essa parada de evangelho do reino é novo pra gente, brasileiros. Lá fora já se prega há muito tempo. Ah, é? Eu descobri isso esses dias, conversando Lá com fora amigos. você fala nos Estados Unidos e tal. Eles já pregam o evangelho do reino. É novo pra gente. Então o evangelho do reino tá correndo os continentes. Então assim... Existe um avanço. Tá avançando no conhecimento do evangelho do Eu reino. também creio que assim, não há como fugir disso. Né? Eu falo para algumas pessoas que a gente precisa ler a Bíblia. Independente da tua religião. É preciso ler a Bíblia. A Bíblia é um manual de ensino, é um livro milenar, tem muito conhecimento, tem muita coisa interessante. E nós temos, né, o principal, né, que é Jesus Cristo, que é a nossa forma perfeita, né? Sim. De como se viver, apesar de que não há um só justo nessa terra. Total. Mas é incrível como nós temos aí um livro que ainda nos é permitido, porque eu não sei se eu falei no podcast passado, né, se eu falei, mas são mais de 8 mil línguas ainda que não conseguem ter acesso à Bíblia. E, gente, como tem sinais, como tem acontecido coisas que está escrito na palavra, e algumas vezes a gente está conversando, a gente fala assim, você viu o que está acontecendo? Você fala assim, cara, isso é previsto. Sim. Isso está na palavra, isso está na Bíblia. E aí você passa até a ser uma figura religiosa, de tanto que você cita a Bíblia. Fala, tá tendo guerra, mas tá na Bíblia. Tá acontecendo isso, mas tá na Bíblia. Aí que as pessoas começam a te olhar e falam assim, nossa, cara religioso, só fala nisso. Mas não é. O que realmente está escrito. Está previsto, cara. Sim. E a escatologia, ela vai te dar todos esses sinais, essas coisas, né? Sim. Sabe que você começou falando, né, de Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele era como se fosse um mistério. Um emaranhado para que as gerações passadas não entendessem. Havia um espírito de sono sobre eles, sobre a humanidade, né? Tanto é que Deus fala, Jesus fala para João, escreve, mas encerra esse livro, porque não é para o seu tempo. Seria para o tempo futuro. Para o tempo futuro. E o livro só foi aberto, desvendado, e as pessoas começaram a entender o que está escrito de alguns anos para cá. Isso é um tremendo sinal do fim. A questão não tem nada a ver isso que você falou do selo ser aberto, né? Não, aí é outro livro. É outra situação. Esse é outro livro lá do Apocalipse, capítulo 6, 5 e 6. E isso daí somente Jesus que vai ter esse acesso, é ele que vai abrir. Na verdade, ele já abriu, né? Já abriu esse. Ele abriu 1, 2, 3, 4, 5. São 7. São 7. Hoje nós estamos entre os 5 e os 6. E no final, quando ele abre esse selo... Quando ele abre o último selo, aí começa a grande tribulação, aí vem as 7 trombetas. Dentro das 7 trombetas, na 7ª trombeta, tem a 7ª taça. Você consegue falar pra gente dessas 7 trombetas, claro. Das 7 taças? O que é o 7 selos? Melhor, o que é o livro que tem os 7 selos? O livro dos 7 selos é a escritura da terra. Falando de uma forma bem simples, é a escritura da terra. E é uma tentativa de Deus trazer o homem para perto de novo, tirando os selos. Quando ele abre o último selo, há um silêncio no céu e começa a tocar as trombetas. As trombetas não visam a destruição da humanidade, apesar de ter catástrofes como você lê. Tocou a primeira trombeta, teve um meteoro que caiu no mar, na terra, perdeu a terça parte, Isso tudo não é visando destruição da humanidade, é visando arrependimento. Por quê? Em ciclos, Deus vai se comunicando de uma forma. Qual que era a forma da lei? Pecou, pum, você morre. Qual que é a comunicação na graça? A graça te salva, aceita o favor de Deus. Quando acaba o ciclo da graça, entra o ciclo da grande tribulação. A comunicação de Deus muda. Muda aí. Você não valorizou? Então vai ficar sem oxigênio, vai ficar sem água. Mas não é para destruir, é para visar arrependimento no homem. Tudo que vai tocando, todas as trombetas, primeira, segunda, terceira, quarta, vai tocando nas coisas criadas. A partir da 5ª, 6ª e 7ª, toca diretamente no homem. Fere o homem, visando arrependimento. Ok? Visando o homem a falar, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? Olha, eu não valorizei a criação, não valorizei a água potável, não valorizei o oxigênio. Eu preciso me arrepender, existe um Deus. Então, o objetivo das trombetas é visar arrependimento no homem, de uma forma diferente. Porque o mundo vai ser diferente. O coração do homem vai ser diferente. Então, Deus também vai se comunicar de uma forma diferente. E o conteúdo
da 7ª taça, porque a sétima taça, Mas perdão. a gente já tá na 7ª Não, trombeta? a gente não tá nem em uma trombeta ainda. Não tocou nenhuma ainda. Nenhuma. A trombeta só começa a tocar quando começa a tribulação. Ah, tá. É a partir da tribulação. Então isso que fica importante frisado. Sim. A partir da grande tribulação, Sim. começa os sinais das trombetas. Exatamente. Que é onde... Por isso que muita gente usa esse argumento para falar que Jesus volta depois da tribulação. Porque em 1 Coríntios diz, ante a última trombeta... Antes da última trombeta... Isso, no piscar de olhos ele virá. Como Então eles ladrão. usam esse versículo para falar que ele vai voltar depois. E eles não estão errados, porque Jesus vai voltar depois. Só que já também tem uma volta galera antes. que já foi também. Entendeu? Então ele vem antes Ele vem e antes, mas ele vem depois também. Ele vem e busca as primícias, depois ele vem e busca o restante. Então não tá errado quem diz que ele vem depois. Então, essa questão de pré-tribulacionista e pós-tribulacionista acaba não existindo? É como se eu desenhasse aqui, ó, assim, ó. Não sei se dá pra ver. Que Tá, número que você enxerga aí? 6. Eu enxergo 9. Eu enxergo 6. Quem que tá certo? Aí que tá. Eu enxergo 6, você enxerga 9. Os dois tá certo. Porque depende da perspectiva, depende do texto, depende da interpretação. E isso não tem como chegar num acordo e falar assim, ó, não tem pré-tribulacionista nem pós-tribulacionista. Tem isso. Tem. Jesus vem antes e depois. Só isso. Por exemplo, em Apocalipse 3:3, diz assim, ó, e ele virá como ladrão da noite. Ladrão da noite fala do quê? Silêncio, mistério. Como que você sabe que um ladrão passou pela sua casa? Porque Só no dia alguma seguinte. coisa, só no dia seguinte, quando alguma coisa preciosa você sente falta. É. O ladrão não vem pra buscar uma banana. Ele entra pra pegar algo precioso. Ó, ele vem pra buscar algo precioso. Por isso que ele vem como ladrão da noite, pra buscar o que é precioso. Aqueles que vão governar, aqueles que vão reinar. Exatamente. Agora você chutou o pau. Exatamente. Ele vem buscar aqueles que vão reinar. Só que em Apocalipse 1:7 diz, e todo olho verá. Ué, ou é ladrão da noite ou é todo olho verá. Ninguém vê o ladrão entrando e indo embora, ok? Então o ladrão da noite está falando do momento oculto, que ele leva escondido, ninguém vê. E só leva o que é precioso. Tá. Quando o texto diz, e todo olho verá, o céu abre, ele desce e leva todo mundo para as nuvens. Que é essa daí que tá todo mundo vendo. Que todo mundo vê, todo mundo enxerga, vai ser notório, vai ter trombeta, vai ter alarido de arcanjo, vai ser nítido, todo o planeta vai ver. Essa ele vai vir, pum, vai tirar. É aonde a galera vai chorar Aí o pra pau vai frente. quebrar. Aí o filho chora e a mãe não vê. Aí o pau quebra. Misericórdia. Eu gostaria de estar vivendo isso, sabe? Você vai Tipo, viver, você só não vai sabe? viver aqui da Terra. Porque quando você é levado, você vai voltar com ele. Eu volto? Você volta com ele montado em cavalo branco, porque aí você já volta glorificado para reinar. Esse é o corpo glorificado ou o corpo glorificado é Jesus? Não, o Só corpo dele? glorificado é o que nós vamos receber para Receber. reinar com ele. Não é todos que vão receber, mas quem reinar vai receber de antemão. Os que vão receber são os que vão governar. Vão os que reinar. fizeram a obra, Exato. aqueles que... cumpriram seus propósitos, fizeram a obra, fizeram a vontade do Pai, como dizem em Mateus 7, 21, 22 em diante. Aí, santo, você que tá atrasado, tá tempo de correr atrás, não é? Não fica parado, não. Porque Exatamente. parece, falando dessa forma, parece Disney, né? Fantasioso. Imagine só, Jesus está roteiro. voltando num cavalo branco e vem milhares de seus santos. É, Walt A Disney, igreja né? vem junto com ele, a esposa vem com ele. É louco, o céu se abre né, a dimensão se abre. Ali vai... Não sei se você lembra, mas quando o homem foi expulso do jardim, o jardim foi dividido. Porque era uma coisa só, mundo espiritual e mundo material. Adão convivia, sentava na mesa para comer com Deus. Sim. Quando o homem pecou, os mundos foram desconectados. Nesse dia, os mundos vão voltar a ser Vão voltar a igual. se conectar. O mundo espiritual e o terreno vão se misturar. Aí você vai ver loucura. Aí vai ter demônio, vai ter anjo, vai ter guerra, Jesus vai estar vindo. A cidade, imagine abrir o céu e a cidade descer. Isso Cara, é que muito louco. muito louco, né? É assim, é fantástico o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, mas por que você acha, assim, que você já deve ter ouvido que o Apocalipse, muita gente tem medo de ler. Primeiro porque ele é bem... Né, eu tenho algumas amigas que eram católicas, hoje são cristãs, e elas falam muito, eu aprendo muito sobre o catolicismo com elas. Né? A Raquel e a Juliana, beijo pra vocês, meninas. Elas são amigas, frequentam a minha casa, e elas falam que quando elas eram criança,
a família, a avó, a mãe, proibiam elas de ler Apocalipse. O padre também falava, não pode, não vai ler Apocalipse, não. Não, isso aí não tá preparado. Então, assim, não há uma cultura dentro coisa... eu falei da católica, mas também dentro da igreja evangélica, não há uma cultura incentivando ler o Apocalipse. É muito difícil, gente. Eu falar bem real pra você. Se não houver uma necessidade pessoal de querer ler e aprender sobre Apocalipse, dificilmente você vai... Por que a maioria começou a estudar Apocalipse? Quando que começou? Agora, 2019, 2020, quando começou a pandemia. Né? Será que é o fim? Vamos ler. Foram estudar. Mas sabe o que eu descobri em Apocalipse, Gilson? Apocalipse não se trata só do fim. Ele também vem... Olha que coisa linda que você vai ouvir agora. Você já pode ter ouvido em outro lugar, mas eu vou repetir para reforçar. O livro do Apocalipse é o único livro que mostra em detalhes quem é o nosso Cristo. Caramba. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus. Cristo encarnado. Mas só em Apocalipse você tem a figura do teu Cristo. A divindade. A divindade. Hoje em dia, se você perguntar meia dúzia de crente, ora para Jesus, imagina Jesus, ele vai lembrar do Jesus lá na cruz. O sofredor, humano, carne, esse não é mais o nosso. Não é mais. O nosso foi glorificado e a aparência dele só está em Apocalipse. Apocalipse é um livro que revela quem é Jesus. Quer que eu provo? Vamos lá. Quais são as primeiras frases do Apocalipse? Vamos ler? Vou mostrar para eles. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, né? Creio que muita gente vai saber, mas a Bíblia tem o costume de a primeira frase, a primeira palavra da Bíblia trazer o sentido do livro. Como, por exemplo, Bereshit, que é o Gênesis, né? O princípio, começa com a palavra, Bereshit, princípio, não é? E olha a primeira frase de Apocalipse, revelações de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é um livro que revela quem é Cristo. Para você conhecer. Aonde você vai ler em outro livro que Jesus tem olhos como de fogo, os pés como latão reluzente? Aonde você vai ter a imagem do Cristo como cordeiro, mas também como leão? Aonde você vai ler que ele parece um anjo que coloca os pés no mar e coloca os pés na terra? Aonde você vai ler essa autoridade de Jesus? Jesus, ele vem e faz vingança, não é? Sobre a prostituta, como dizem em Apocalipse 17, 18. Aonde você vai ler esse lado do Cristo? Não é? Porque só em Apocalipse. Isso está mostrando claramente o que ele era antes de ser homem e o que ele continua sendo depois de deixar esse corpo homem, né? Isso mostra realmente a divindade de Jesus Cristo. Porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas Jesus é uma pessoa, é um ser humano. Jesus é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade de Jesus. Você não pode fazer a junção e achar que é uma coisa só, porque tem um perigo. Lá em 1 de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, ó, provai os espíritos. E o espírito que não confessar, a pessoa que não confessar que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Então, se você não sabe fazer a distinção de que Jesus veio 100% homem, sem requezinho. Ah, não, quando ele estava com triste ali, ele usava um requezinho e ficava melhor. Não, ele veio, sofreu. E se você não confessa que Jesus veio em carne, você nem procede de Deus. Isso mostra o menor versículo da Bíblia que vai falar. Jesus chorou. Jesus chorou. Ali mostra a humanidade de Jesus, né? A humanidade de Cristo ali. Que não é que... Eu entendo que não é que foi subtraído a divindade do homem, mas foi acrescentado a humanidade em Cristo ali, né? Para que ele pudesse nos mostrar que é possível viver da forma como ele nos ensina, porque ele mesmo veio com isso. É que nem o apóstolo Alexandre disse isso aqui. A melhor forma de você ser um líder é você ser o exemplo, o modelo de servo. E Jesus, ele foi esse modelo de servo pra gente. Então não tem como falar que não dá. E aí quando você expõe isso, como nós devemos enxergar Jesus em Apocalipse, cara, aí eu vejo o Deus que eu sirvo. Aí eu vejo Cristo que morreu por mim. Esse que põe os pés no mar. No mar e outro pé na terra. Cara, isso mostra, revelando a grandeza dele. Exato, isso mostra uma dimensão absoluta diante do que a gente vive aqui. Porque as pessoas não enxergam a figura de Cristo em Apocalipse. Por exemplo, tem um texto que fala assim, ó, e um anjo desceu na terra e a terra foi cheia da sua glória. Que anjo é esse? Que anjo é esse que está cheio da Jesus. glória? Porque a palavra anjo não é um ser. Anjo é ofício, mensageiro. Porque o anjo é um espírito. A natureza do anjo é um espírito. Hebreus capítulo 1, 14 diz, não são todos esses espíritos ministradores, então o anjo é espírito, ok? Então quando o texto fala anjo, não está falando só de um espírito,
Tá falando de um mensageiro. E quem é o maior mensageiro do amor, mensageiro de justiça? É Jesus. Então, quando o texto fala que o anjo desceu e a terra foi cheia da sua glória, é Jesus. Aquele momento é Cristo descendo na terra, né? Então, no livro do Apocalipse, você vai encontrar muitas figuras de quem é Jesus, as aparições de Jesus, as características de Jesus, que você não encontra nos outros livros. É mais ou menos o que acontece quando a gente lê Elohim, né? Que é uma extensão como que é? Elohim é uma extensão de uma atividade de Deus. Porque às vezes a gente lê, às vezes, Senhor, às vezes a gente lê Deus e às vezes a gente lê Elohim, né? E o professor Fábio Rodrigues, ele disse que o Elohim é uma extensão de Deus, é uma atuação de Deus de uma outra forma, né? Exato. Assim, Deus, ele é nomeado pelas suas atividades. Por exemplo, Jeová Jiré é porque é um Deus provedor. Jeová Rafá, porque é um Deus que cura. Jeová Nissi, ele é a nossa representação, nossa bandeira. Jeová Raá, ele é o nosso pastor. Jeová Savaô, é um Deus dos exércitos. Então, assim, ele se manifesta nas suas facetas, né? Nas suas atividades. Tá, e aí, então, não há trombetas ainda, porque isso será na grande tribulação. Na grande tribulação. Os selos só serão abertos... Ele começou a ser aberto quando Jesus chegou lá no céu. Tá. Lá em Apocalipse 5, diz que João chorava muito, porque não havia ninguém na terra, nem no céu digno de abrir. Aí a pergunta que eu deixo aqui para os telespectadores, por que não tinha ninguém na terra, nem no céu? Ué, e Jesus? Onde estava? Tava no percurso. Tava chegando, por isso que não tinha ninguém na terra nem no céu. Aí João chorava muito. Pô, mas eu vi Jesus morreu, nem ele é digno. Não, ele tava no percurso chegando. Tanto é que quando ele chega, um dos anciões fala, calma, João, não chora. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de desatar os selos e abrir o livro. Quem são os anciãos que estão? Os anciões, há várias divergências teológicas. Há quem diz que são seres espirituais. São 24 anciões. São certo? 24 anciões. Há quem diz que é seres espirituais e não estão errados, porque lá é o mundo espiritual, Sim. não deixa de Aí ser. acaba sendo uma coisa redundante, né? Redundante. É um lugar celestial, seres celestiais. Sim. Espirituais. Há quem diz, não estou defendendo nem sendo a favor, estou expondo uma opinião. Tá. Há quem diz que são 12 anciões da lei e 12 anciões da graça. É coerente por ser 12. E se você olhar na antiga aliança, no Antigo Testamento, vai ter 12 homens que se destacaram. Davi, Moisés. Não estou falando que é, mas eu estou falando que existe uma... Não seria, por exemplo, os cabeças das tribos? Pode ser que seja, mas 12 será que tribos? eles foram salvos? Já que diz que ninguém é justificado pelas obras? É uma de se questão, pensar, claro. Entende? Defendo. Acho que deve se levar em consideração, como muitas metodologias judaicas. Mas se a gente falar essa questão de salvo, por exemplo, você acredita que Judas foi salvo? Porque O Iscariotes? o que se suicidou. Ele se mata, certo? Então, o texto, vou narrar texto sem dar a minha opinião, vou só expor o texto. Tá, vamos lá. Será que você tem de cabeça aí? Onde tá? Eu ia abrir outros também. Mas enfim, ó, tem o texto de... Quer ver? Vou ler lá em Mateus. Acho que é Mateus 28. Tá. Isso é polêmico. O Gilson gosta de polêmica. É bom. É Bíblia. A Bíblia, se não for polêmica... É isso aí. Ó, eu acho que é 28. Aqui, ó, 27. Mateus 27. Começa em Mateus 27, a partir do verso... Vou ler a partir do verso 1. Ó, 27:1. E chegando a amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Então ele se arrependeu. Se arrependeu. Primeiro ponto, você tem que anotar que ele se arrependeu. Tá. As 30 moedas, não é? E de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo, pequei. Outro ponto, ele está confessando que errou. Ele se arrepende e confessa. Se arrepende e confessa. Tá. Traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo, tipo, se vira. Ou seja, aqui um problema que muita gente precisa aprender com essa lição. Cuidado aonde você pede socorro. Uau. Judas se arrependeu, podia ter sido salvo. Ou pelo menos não ter morrido.
Se tivesse procurado no lugar certo. Então, você que quer confessar alguma coisa, cuidado para confessar pro teu amigo do trabalho, para tua manicure. Talvez você não esteja confessando no lugar certo. Esse é o problema. Ele buscou arrependimento no lugar errado. Não é? Dizendo, pequei. Né? Aí eles vão responder, isso é contigo. E ele, olha como termina o versículo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É. O texto não termina dizendo que ele se enforcou. Diz que ele foi. Não há uma conclusão de ato. É como se eu dissesse, então o Gilson foi ao banheiro. Mas Eu fazer sei o quê? se você foi. Mas fazer o que ninguém sabe. Não dá pra saber, porque ou eu poderia afirmar. Caramba. E o Gilson foi e se matou. Você tá... Ou, sei lá, foi no banheiro. Caramba, cara, você tá desmistificando uma coisa aqui que eu carregava por muito tempo, Lucas. O texto não tá concluindo a ação, tá dizendo que ele foi fazer, mas fez. Porque assim, como que se enforca? Mas não é interpretação? Se ele fala assim, ele retirou e foi se enforcar. Isso não posso levar em consideração que ele se enforcou? Vamos terminar? Vamos. Vai lá em Atos. Atos, Atos capítulo, acho que 1. capítulo 1, Isso. versículo... Deixa eu chegar lá. Porque eu tô dando de papel, né, Varão? Tá. É, De aqui papel, né, Vaza? Mas é a melhor forma, sabia? É verdade. Ó, Atos capítulo 1, a partir do verso 18. Na verdade, só o verso 18. Tá. Ora, isso aqui tá falando de Judas, tá? Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Não é um enforcamento diferente? Que você já viu? Cara... Como que alguém se enforca a ponto de ser meio que partido ao meio e as suas entranhas saírem pra fora? Que Então, tipo de enforcamento acontece eu isso? entendo que isso é um impacto. Queda. Queda, impacto, entranhas se espalharam. Ou seja, Então ele não chegou a se enforcar. ou talvez tentou se enforcar porque ele se enforca num galho, não é isso que existe? Aí é a criação da mente de muita gente. Porque o Onde texto foi não que eu fala. vi isso? Mas eu ouvi isso. Você já ouviu Não, isso? Que ele se enforca num galho? Não, assim? a gente não só viu, a gente assistiu em filmes. É. Aí que é o problema. Mas a gente vai criando coisas. Então, aqui aparentemente, da forma como a gente está lendo, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Eu Sim. entendo que é o quê? Com o impacto, a coisa estourou e todos os seus órgãos se espalharam pelo chão. Então a pergunta que eu faço, ele chegou então a se enforcar? Será que ele morreu enforcado ou morreu pela queda? É, que tá. Mas E se morreu pela queda, quando a corda se arrebentou, ele estava consciente? Mas e a intenção, né? A Bíblia, Mas a Bíblia vai dizer que ele Deus... pula, ele já se arrepende? Mas será que há um arrependimento? Não, é só uma de um ato? pergunta. Só uma Não, sim, é pergunta. uma pergunta que pode realmente deixar uma... Ou desmistificar, ou ainda deixar a pulga atrás da orelha. Sim. Porque a Bíblia vai falar que Deus sonda o coração e examina a nossa mente. Sim. Se houve uma intenção de suicídio, como que ele pode se arrepender no meio, por exemplo, de um ato? Por exemplo, a pessoa tenta um suicídio, ela toma um remédio, mas na hora que está fazendo efeito daquele veneno que ela tomou, ela começa a se arrepender. Mas será que ela tem a consciência a ponto de se arrepender? No Ou efeito? quando pula do prédio, Exato. né? Eu não sei como que eles diagnosticam, eles sabem, chegam à conclusão, mas dizem que certa porcentagem de gente que pula do prédio se arrepende quando tá... Mas eu não sei nem como que eles conseguem. Misericórdia, Deus do céu, já pensou? Mas dizem que acontece isso, ela se arrepende no meio do caminho, aí já não tem volta. Então tá. Vamos supor... Como Mas, isso Gilson, ficou... antes de falar, tem um versículo de João 17, que acho que é em João 17, que Jesus vai dizer: Ah, todos que o Senhor me deu não se perderam, exceto o filho da perdição. quem é esse filho da perdição? Então, aí que entra a divisão teológica. Porque esse mesmo termo, filho da perdição, também está lá em 2 Tessalonicenses, se referindo ao anticristo. Mas, do mesmo termo, filho da perdição. Mas há uma divisão teológica que diz que esse filho da perdição em João 17 está falando de Judas. Mas também fica nessa como que fala? Subjeção, uma coisa que fica ali submetida a uma interpretação. Exatamente. Não está claramente... Se você abraça a questão, a verdade, ou sei lá, a opinião de que está falando do anticristo, então Judas foi salvo. Tá. Por quê? Porque nenhum se perdeu, só o anticristo. Se você remete isso a Judas, então Judas se perdeu.
Porque é muito difícil, né, a gente ter uma certeza, porque realmente a forma como você me mostrou aqui agora fica bem claro essa questão que mostra que ele foi se enforcar. Sim. Tá aqui, Mateus 27, 5. Sim. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mas não falou que ele se enforcou, ele só se foi. arrependeu, confessou E se retirou. E se retirou. O arrependimento e a confissão, tá bem. Beleza, isso Só fez no lugar errado, mas fez. Fez no lugar errado. E se você confessa e se arrepende por uma pessoa errada, isso é válido? Se Deus sonda o coração e examina a mente? Podemos dizer que sim? Você falou, desculpa, eu acho que eu ouvi errado, a intenção errada? Você falou só a porque pessoa assim, errada? Não, eu me confessei. Eu declarei o meu pecado, confessei e me arrependi. Só que eu fiz isso por uma pessoa errada. Uma pessoa que não tem entendimento, porque fala assim, o problema é teu. Tá, ok. E a minha pergunta é, quem é a pessoa certa? Não seria, por exemplo, o próprio Jesus, um arrependimento genuíno? Ou uma pessoa que você entende que é uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que vai ter uma palavra dentro da tua palavra para te confortar e falar assim, olha, não, Cristo é isso. Mas isso você fala baseado em quê? Em qual texto, em qual base que a gente consegue lançar uma pessoa? Gilsons, capítulo 3. Porque se você lê em Tiago, capítulo 5, a partir do 16, o texto é claro em dizer, confessai a culpa uns aos outros e orai para que sejam curados. A oração pelo outro promove cura, né? Exato, e a confissão. Né? Porque muita gente tem aquela ideia, mas eu vou confessar para homem? Tá na Bíblia. Você tem que confessar para homem. Porque para Deus você confessa para salvação. Agora, para homens você confessa para cura. Será que ele teve um entendimento errado aqui? Foi confessar e... Confessou errado, né? Confessou para pessoa errada. Ó, vou falar uma outra parada aqui para estreitar esse assunto, tá? Porque a gente caiu de novo na salvação, olha que louco. Exatamente. Quais foram as duas pessoas que traíram a Jesus? Judas e? Calma. As duas pessoas que traíram Jesus. É simples, fácil. Talvez se eu mudar a palavra você vai pegar. Tá. Judas e Pedro. Que negou. Foi uma traição. Sim, claro. Não foi? Qual doeu mais? Eu acho que é de Pedro. Com certeza. Pedro era mais íntimo e ainda foi olhando na cara. A pergunta é, aqui é polêmico, hein? Mas eu vou falar. Por que Pedro alcançou misericórdia e Judas não? Porque Pedro fez algo que Judas não fez. Pedro fez algo que Judas não fez? Só conseguimos enxergar isso lá no livro de João. Vamos mostrar? Pedro, posso mostrar. Pedro participou... Porque eu também estou aprendendo, Lucas. Pedro participou da ceia. Judas não participou. Mas ele não estava quando Jesus falou? Ele falou assim... Por isso que eu falei, eu vou mostrar para você. Deixa eu só encontrar Porque a ceia. Jesus fala assim, João. um de vocês vai me trair. Exato. Eu vou te mostrar agora que ele não estava. Caramba, que legal, cara. Já passou... João... Gente, só essas revelações, eu acho que já merece o seu like, eu acho que já merece o seu compartilhar. Eu também Porque eu quero que você deixe aqui escrito aqui embaixo se você também achava que a Bíblia mostrava o suicídio de Judas. Se você entendeu isso, coloca aqui embaixo. Fala assim, eu sempre soube disso, eu achava que era isso também. Coloca aqui embaixo. Mas se você já sabia desse versículo que fala que ele foi se enforcar, mas não mostra claramente que ele se enforcou, né? Então deixa aqui embaixo, escreve aqui pra gente. Ó, João capítulo 13, a partir do 21. João capítulo 13, a partir do 21. Olha o que o texto diz. Encontrou aí? Vamos lá. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Até então Judas está ali, ok? Tá. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos a quem Jesus amava, engraçado que o próprio discípulo que está escrevendo, está escrevendo que Jesus amava ele. Né? Esse cara demais. Ora, um dos discípulos a quem Jesus amava estava reclinado no seu seio de Jesus. Então Simão, Pedro, fez sinal a este, para que, perguntando quem era aquele a quem ele falava, inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Olha a resposta de Jesus que vai dar a resposta. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filhos de Simão. O que é bocado molhado? Um pão.
Bocado molhado não é ceia. Uau. Bocado molhado é Páscoa. Meu Deus. Judas não participou da ceia, só participou da Páscoa. Caramba. Cuidado, crente, você que vai à igreja e não participa da ceia. Ah, hoje não. Ah, eu pequei. Tá aqui Ah, eu não vou- escrito na minha Bíblia. O quê? Porção de qualquer coisa. Uau! Bocado. Meu Deus. Judas não participou da ceia. E aí o que vai acontecer? Ele comeu, né? 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, Nossa. o que fazes depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar, né, o que era necessário para a festa. Para a festa, eles estão em festa ainda. Festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo. E já era noite, saiu antes da ceia. Meu Deus do céu. Por quê? Que louco. Muita gente acha, Gilson, que o arrependimento vem antes da ceia. Deixa eu me arrepender pelos meus pecados para eu ceiar. Porque a Bíblia vai falar assim, examine-se a ti mesmo. E o que coma, é examinar? né? Examinar não é se arrepender. É passar uma... Já foi no médico? Já fui no médico. Médico, quando você está sentindo uma dor, você vai no médico. Você vai para quê? Para fazer um exame. O exame Diagnóstico. serve para quê? Um diagnóstico para detectar a causa da dor. Quando o texto diz examine-se o homem a si mesmo, o texto está dizendo procure a causa pelo qual Jesus vai morrer por você. Meu Deus. Porque por mim ele morreu por um motivo. Eu tenho as minhas fraquezas. Sim. Você é por outra. Então antes de ceiar, você identifica a causa. Mas você não consegue se arrepender antes. Meu Deus. Porque o arrependimento não é ministério do Espírito Santo. Caramba. As pessoas acham que o Espírito Santo leva as pessoas a se arrepender, mas não está na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva o homem a identificar o seu erro, não é? Que é convencer do pecado, não é arrepender, é convencer. Uma coisa é o cara fala, putz, errei. Outra coisa é o cara fala, nossa, errei, agora eu me arrependo por ter feito isso. É a mesma coisa do perdão, né? Eu falo assim, não, beleza, eu perdoo, mas está sempre lembrando do passado. Exato. Então o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, guiar na justiça, levar ele a glorificar e interceder. São 4 ministérios do Espírito Santo. Não é arrependimento. O arrependimento está em Jesus, está na ceia. Caramba. Por isso que Pedro se arrependeu de verdade. Judas não conseguiu se arrepender de verdade porque não comeu a ceia. Caramba. Por isso que ele foi buscar também o lugar errado. Isso é muito bom, porque realmente até onde há uma ilustração na nossa mente é que Judas estava presente na ceia. Lembra daquele quadro que mostra a ceia? Aquele quadro que mostra a Sim, última ceia? Aquele quadro famoso. tá errado. É. Porque no quadro tem 12, na verdade tinha 11, um já tinha saído. A ceia, ele Jesus, não participou. ele não participou. É, porque aqui a minha Bíblia, ela diz tudo, né? Eu uso bastante ela porque além de ela ser prática, ela Sim. tem coisas de estudo. E quando eu clico aqui no bocado molhado, aparece o bocado significado. vai me dizer assim, ó. Porção de alimento que se leva à boca de uma vez. Porção de qualquer coisa. Uau. E ceia não pode misturar. Pão, não é aquela coisa do corpo de Cristo. E ceia, você sabe que muita gente na igreja, na hora da ceia, segura o pão numa mão e o cálice na outra. Sim. Tá errado. Tá escrito, Paulo na instrução da ceia, ele diz, depois de ceiar, tomou o cálice. O cálice pega depois. Tá, Lucas, isso não é só símbolo? Muda o símbolo da sua conta bancária. De 100 mil positivo para 100 mil negativo, para ver se vai mudar a mensagem. Então, se alterou o símbolo, muda a mensagem. É questão, por exemplo, na nossa igreja a gente só faz a ceia com pão sem fermento. Não, na minha opinião, o pão... Na minha opinião, não, né? Biblicamente, o pão tem que ser sem Exatamente. fermento. Nós entendemos que o fermento representa o pecado, o pão representa o corpo e o corpo de Jesus não tinha pecado. Exatamente. É como a gente está falando aqui. Você trouxe uma coisa muito legal. Símbolo. Nós não podemos mudar o símbolo. Sim. Se no pão da ceia não tinha fermento, porque o fermento arremetia ao pecado, por que hoje nós vamos comer pão sovado na ceia? Sabe qual é o problema, Gilson? Deus escolheu a linguagem dos símbolos para se comunicar com a terra. Por isso que é batismo, ceia, azeite, cálice, pão, qualquer outro símbolo que você encontrar. São símbolos, é a comunicação de Deus com a terra. Se você altera qualquer símbolo, muda a mensagem. Porque todo símbolo carrega uma mensagem. Muda o símbolo na rua, você tá lá acelerando, 40 por hora, sei lá, 120 por hora. Aí altera o símbolo do nada, coloca para 40, você vai levar uma multa. Sim.
Alterou o símbolo. E aí a gente volta naquela questão, porque se a gente... aí a gente vai voltar lá agora, voltando para a escatologia, falando sobre os 24 anciões. 24 anciões ou 24 anciãos? Porque eu já ouvi falar das duas formas, mas vamos no... Anciãs? Anciões? Anciões ou anciãos. Mas vamos no anciões. Eu já ouvi falar das duas formas. Isso é nova pra mim. Os 24 anciões, se a gente olhar que são os 12 cabeças das 12 tribos e os 12 discípulos, Quem que é o aí 12? essa era a pergunta. Quem seria esse 12? Porque se um saiu, não participou da ceia, e teoricamente, pela interpretação, a gente entende que ele se matou, quem seria esse 12º? Não poderia ser Matias. Pois é. Você colocaria Paulo ali, depois de anos? Mas Paulo também... Aí entra aquela questão do apostolado, que a gente já trouxe aqui para a mesa e falar que algumas igrejas, alguns pastores não entendem e não reconhecem o ministério apostólico, Sim. porque para ser apóstolo tem que ter andado com Cristo, ter sido testemunho ocular de Cristo e tudo mais. Só... Eu queria saber, de verdade, com vontade de aprender, só não sei qual é o embasamento para declarar isso. Eu, de verdade, com vontade de aprender, eu queria saber onde que eu posso, qual versículo eu posso usar com base para dizer que para ser apóstolo eu preciso ter andado com Jesus. O que significa a palavra apóstolo? O apóstolo é o que dá fundamento, né? Não, a palavra, o significado apóstolo. O significado da palavra apóstolo, não sei dizer. Não... Enviado. É o contexto aquele que traz... Então, toda pessoa que é enviada para fazer uma missão, na verdade, ela é uma apóstolo. Então, é isso que eu questiono, inclusive, alguns pastores que falam isso, justamente por causa disso, essa questão de embasamento bíblico, né? Que para ser apóstolo tinha que ter sido testemunho ocular de Cristo, né? Só que Paulo não foi uma testemunha ocular, mas na caminho de Damasco, a gente vê lá que ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego e depois voltou a ter a sua visão. Mas para ter a legitimidade, ele vai para Jerusalém e vai conversar com Pedro, ele vai passar um tempo ali em Jerusalém. E o testemunho dele testifica quando Pedro fala assim, não, realmente, ele... E as cartas dele, várias cartas, Colossenses, vai falar assim, eu, Paulo, servo, apóstolo de Cristo. Então ele mesmo está... Porque assim, vamos lá, deixa eu construir um raciocínio bem rápido. Quem não acredita no apostolado, será que acredita no profético, evangelístico, pastoral e mestre? Mas o que a gente vai fazer com Efésios 4:11? Né? Por quê? As pessoas falam apóstolo Paulo, mas eu mostro agora para você na Bíblia que o apóstolo Paulo não chegou sendo apóstolo. Não. Ele foi construindo, vou usar essa palavra, tá? Ele foi construindo uma carreira até chegar em apóstolo. Primeiro ele foi doutor, depois ele foi profeta. Eu vou mostrar. Sim. Vou mostrar porque não depois fala assim, não, o Lucas tá inventando uma Então só pra gente... Mas pode falar. Aquela questão dos 24 anciões, a gente não consegue chegar num... Em quem que é? Quem é? Não. Eu não me arrisco em dizer que... É muito difícil. Eu já me arrisquei, já cheguei a ensinar para algumas pessoas que eram 12 da lei, 12 da graça, mas também não com propriedade de dar ensino. Porque eu aprendi com pessoas que eu confio, faz sentido por causa da matemática, mas não por versículos bíblicos. Mas também, se eu confirmar a outra fonte que diz que é seres espirituais, é redundante. São seres espirituais, porque... Num lugar celestial. Não faz sentido. Ó, Atos capítulo 13, a partir do verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, 13, verso 1. Havia alguns profetas e doutores, que é um dos 5 ministérios. Tá. A saber, Barnabé, Simão chamado Níger, e o Lúcio, né? Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 5. Então, Saulo era um esses doutores ou desses profetas. Não tá chamando Paulo de apóstolo. Tá chamando Paulo de profeta ou de doutor. De doutor. Então, ele começou como doutor ou como profeta, seja qual for, não é? Até chegar no nível de apóstolo. Sim, e aqui no versículo 2 está falando, servindo eles ao Senhor
servindo eles ao Senhor, e jejuando disse ao Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí vem o chamado dele. Aí. Até então, era um serviço, Exato. era um ofício, agora é um chamado. Exato. Porque Barnabé também, é tido como apóstolo também. Também, exatamente como que a gente faz com o apostolado de Barnabé. E aí, tem outros textos, como acho que em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala muito claro que na igreja, sim, tem apóstolos. Deixa eu só achar o texto aqui. A gente passa muito rápido aqui, né? Eu nem vou olhar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. 1 Coríntios 12, 28. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios... Capítulo 12, verso 28. 1 de Coríntios 12, 28. E a uns, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros e governos e variedades de línguas. Esse final aqui, ele tá falando de pastores e evangelistas, mas em outro momento eu falo. Mas olha como é claro, primeiramente apóstolos. Isso é a posição, a hierarquia. Então, fica para mim sem fundamento, você também só reforça aquilo que já foi falado aqui na mesa, que realmente é completamente sem fundamento a alegação de que não existe um ministério apostólico e de igrejas que não fluem nos 5 ministérios. Eu acho que uma igreja madura, naquele dia, naquele podcast a gente falou, primeiro ponto, a vida de Jesus tem que fluir na igreja. Jesus precisa ser o centro da igreja. Segundo, a igreja madura é a igreja que flui nos 5 ministérios. Senão Deus não colocou à toa. Sim. Tem uma igreja que só tem um apóstolo. Tem mestres? Porque cada um, senhoras e senhores, tem uma função. Sim. O mestre traz os fundamentos bíblicos. O pastor cuida das pessoas. Os evangelistas vão na frente. Vão abrindo o caminho, vão trazendo pessoas, evangelizando. O profeta dá o direcionamento do futuro. E o apóstolo é aquele que vai dando respaldo, vai ajudando a igreja, vai dando direcionamento para a igreja, aquele que está conectado. Então, os 5 ministérios é muito importante dentro da igreja. Eu acho que a igreja precisa fluir nesses 5 ministérios para poder avançar e amadurecer. E, por favor, gente, vamos ensinar as pessoas escatologia dentro da igreja. Porque realmente... eu entendo que é uma deficiência, talvez, das igrejas de não ensinarem, não incentivarem, ou aquelas que até desmotivam, né, as pessoas a lerem. Porque, assim, a gente falou aqui, começamos falando sobre escatologia, voltamos para a salvação, né, voltamos a falar, então, assim, realmente é muita coisa para ser falada, muito assunto em pouquíssimo tempo, né? Eu posso só dar o último complemento? Vamos lá. Apocalipse 14, para concluir o que eu comecei falando. Tá. Não vou conseguir dar os mínimos detalhes, mas eu vou te dar os textos. Apocalipse 14, a partir do verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de uma grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Grifem isso, tá? Que vai fazer sentido. Foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses 144.000 representam os que vão reinar com Jesus. Apesar de ter uma religião por aí que diz que somente 144.000 vão ser salvos, não. 144.000 são múltiplos de 12. 12 vezes 1.000 vezes 12. E o número 12 representa o governo de Deus. Por isso que é 12 tribos, 12 discípulos, 12 pedras, 12 portas. É o número do governo de Deus. Ou seja, são pessoas que foram governadas por Deus. Certo. Porque na tua vida você tem escolha de governar a sua vida ou deixar Deus governar. Se você deixa Deus governar, então você faz parte da economia de Deus. Deus que te governa, você está a serviço dele, então você faz parte dos 144.000. Esses são as primícias. Agora, lembra que fica uma remessa para amadurecer? Sim. Capítulo 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice, e a ceifa
a hora da ceifa te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Eita Deus. Aí volta lá naquele... Primeiro início. ele vem, pega as primícias. O restante amadurece na tribulação e ele leva. Jesus vem antes ou depois da tribulação? Antes para levar as primícias. Depois para levar o restante que amadurece. Você é a lavoura. Glória a Deus. Lucas, mais uma vez, meu irmão. É um Obrigado, prazerzaço, ótimo cara. conteúdo, muito bom aqui a gente poder bater esse papo. Eu queria que você deixasse sua rede social para as pessoas te seguirem aí. O meu Instagram, como eu sempre falo, é Lucas Noboro 12. Noboro, N-O-B-O-R-U. B de bola, O. Perdão, N de navio, O, no, né? B de bola, O, Nobo, R-U. Ru, Noboru 12. Lucas Noboro 12 é meu Instagram, ok? Lá tem muito conteúdo gratuito que você pode experimentar. Lá você vai conhecer melhor a minha pessoa. Posso mandar um abraço? Claro. Quero mandar um abraço para minha esposa, Arielle. Quero mandar um abraço pro meu neném, o neném Theo, de 4 anos, meu filho amado, e o Gaelzinho, o terror da casa, o maravilhoso, cheio de energia. Papai ama vocês. E o meu irmão que sempre tá comigo, como se fosse um filho para mim. Beijo no coração, mano, tamo junto. E é só o começo, vambora. Amém. Deus abençoe. Vamos ver se ele vem aqui da próxima vez, né? Vai Ver se ele vir, sim, em nome vir. de Jesus. E você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. O meu Instagram é _GilsonLima_. Também, se você quiser me seguir, fica à vontade. E mais uma vez eu te agradeço, tá bom? Aqui nós falamos de Bíblia e fique à vontade para você semear no reino, tá bom? Deus o abençoe e até o próximo episódio. Fica na paz.